Oi, Bom, gente, sejam bem-vindos à nossa live. Nós vamos falar sobre a ansiedade, né? Qual é o segredo por trás da ansiedade? Será que a ansiedade ela é uma doença? Ou será que ela é apenas um sintoma? Gente, eu me chamo Lívia, né? Lívia Ubner, sou terapeuta, aromaterapeuta e também terapeuta quântica. Então, quando vocês ouviram falar quântico, é aquele negócio da lei da atração, de lei de vibração, tá? Para vocês poderem assemelhar aí o que é, que significa, tá? Mas a lei da atração vai muito mais além do que a gente tem ouvido por aí, né? Nessas propagandas, no filme O Segredo, é muito mais coisa por trás que a gente pode imaginar. Roberta também é uma estudante da lei da atração, né? Física quântica. E, e assim, a gente fica maravilhado quando a gente entra nesse mundo, porque a gente percebe como que Deus criou tanta coisa maravilhosa, como que Deus ele é perfeito e como que a gente entende muito mais a essência de Deus, né? Ele vai muito além do que a gente imagina, do que a gente tem compreensão, né? É muito mais incrível, muito mais maravilhoso. E a terapia, né, quântica, ela tem muito a ver, né, com essa forma que Deus criou as coisas. Quando a gente entende o ser humano como um todo, a gente entende por que que a gente fica doente, né? Por que que a gente vive num mundo tão maluco, onde as pessoas parece que perderam, né, a noção do que é certo, do que é errado. As pessoas perderam seus princípios, né? E por conta disso, a gente acaba pagando um preço muito alto como sociedade. Vou deixar o Roberto falar um pouquinho, depois eu falo mais um pouquinho. Fala aí, Roberto. Se apresenta. é isso mesmo, boa noite. Meu nome é Roberta Rocha e já tem um tempinho que eu venho estudando, né? A gente começa a estudar aí sobre lei da atração, sobre física quântica, sobre desenvolvimento pessoal e sobre questão das emoções, né? Dominar as nossas emoções, inteligência emocional. Então, mas eu vou me apresentar para quem não me conhece, que aqui a gente está um público misturado, né? Tem o meu, da Lívia e mais um novo que está chegando. Então, eu sou professora na rede municipal aqui de Lajinha já há muitos anos, há 21 anos. Já vai fazer, porque eu estou em sala de aula tem 25, né? Mas já tem um tempinho. Só que antes da pandemia, em 2019, eu tive um problema físico, é uma doença crônica diagnosticada como síndrome do túnel do carpo, então eu comecei a sofrer muitas dores, falar rapidinho aqui, um resumo, né? E com a pandemia, eu fiquei em casa, e assim, procurei muitos médicos, e médicos, e médicos, remédio, muito corticoide, então eu tive um problema assim, engordei, cabelo quebrou, aquela coisa. Quando eu fiquei em casa, eu comecei a estudar. Por exemplo, pandemia, a gente costuma trabalhar todos os dias, né? Então, tempinho em casa, comecei a estudar, e aí eu descobri. Comecei a estudar sobre autoconhecimento, inteligência emocional, e eu vi que todo aquele problema meu era uma consequência de anos e anos de problemas, de traumas, de vitimismo, de, de emoções, né, ressentimentos, falta de perdão, falta de amor próprio, baixa autoestima. Então aquilo ali resultou naquela doença que eu passei. Eu fiquei 2019, 2020 todinho tratando com vários remédios e fiz até uma cirurgia, sendo que tudo era consequência. Aquela doença, na verdade, não era doença, né? Era um sintoma de problemas emocionais. E aí, nessa busca para me ajudar, comecei a descobrir esse caminho, né, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, do lado espiritual, né, porque tudo está ligado, né, o Tá amor ligado? próprio, a autoestima, né. Então eu também resolvi, eu falei assim, não, eu tenho que passar para as pessoas que existe, né, uma forma da gente viver feliz, de viver em Caminho. paz, né, saber controlar,
Porque às vezes a gente pode falar assim, como que eu vou ficar livre de um estresse? Ou livre de uma situação estressante? Mas como eu vou passar por aquela situação é que faz a diferença, né? Como que eu vou lidar com as minhas Exatamente. emoções, com os meus sentimentos, com o meu corpo, né? E principalmente com o meu espírito. É igual a Lívia falou, quando a gente começa a estudar física quântica, a gente começa a ver Deus de uma forma tão mais leve, tão mais amorosa, né? A gente se sente mais amado. E a gente começa a Com certeza. enxergar um outro lado, né? Porque às vezes a gente tem uma visão, assim, eu acredito que a Lívia A também, a gente gente põe tem Deus teve dentro uma de uma caixinha, criação, né, Roberto? é, uma criação assim E a gente religiosa, esquece né? que ele é E tipo assim, amplo. coloca ele longe, né? A gente coloca ele Uhum. longe. Né? Ah, É, ele e tá ele está lá. dentro da gente o É, tempo todo. exatamente. Aí você descobre o que é o verdadeiro amor mesmo. Né, Com Reginaldo? Boa certeza. noite. Né? Então, o Boa pessoal que está noite. chegando aí, ó. Então é Sejam isso. bem-vindos, Aí hoje gente. nós vamos desenvolver, vamos fazer um bate-bola aqui, né, Lívia? A Lívia É. mais expert aí nas terapias. E eu tenho estudado sobre o desenvolvimento pessoal, né? E eu tenho voltado mais para mulheres, mas não quer dizer que a gente possa falar para os homens também, né? Mas, É, com assim, certeza. para o ser humano em si, né? É, o ser humano como um todo, né? Já que a gente é igual, todos nós somos iguais perante a Deus. Não existe É separação entre mulher e homem, só temos responsabilidades diferentes, né? verdade. Mas para Deus somos todos filhos. Ele nos trata todos como filhos. Então, assim, vamos começar, né? Porque a gente já se apresentou, senão fica muito extensa a live e cansativa. Uhum. Então, a gente vai ser bem objetivo nessa questão. Eu queria pedir um favor para vocês que já estão aqui na live, se vocês estão gostando até aqui, né, do assunto, compartilha com os contatos de vocês para que mais pessoas possam chegar aqui na live, para que a gente possa distribuir esse assunto, né, que o Instagram entenda que esse assunto é relevante, importante para a sociedade e distribua isso para mais pessoas, chamem mais pessoas para a live, né? Então, eu peço esse favor para vocês. Então, vamos continuar aqui. Falando sobre a ansiedade, né? O que na verdade, as pessoas entendem como ansiedade? Ah, é uma doença que dá palpitação no coração, né? Que dá sudorese, que atrapalha a minha respiração, que me atrapalha a fazer as coisas, que eu penso muito no futuro. Enfim, é considerado uma doença, né? Mas eu já conversei com a Roberta, a gente aqui no consultório da Therapy Life, a gente conversa bastante e a gente eu estava explicando para ela, falei assim, olha, eu fiz uma comparação do ser humano como uma árvore, né? Imagina o ser humano como uma árvore. A Bíblia diz que Deus nos vê como árvores andando pela terra, né? Quando ele curou o cego de uma história da Bíblia, fala de uma pessoa que foi curada da visão, né? E à primeira vista, né? Ou seja, a primeira vez que ela foi lavar os olhos, ela viu os seres humanos andando como árvores, eram árvores sobre a terra. E acredito que seja aí, né, essa visão espiritual, como Deus nos enxerga, né? E aí depois ele lavou de novo e viu o ser humano normal. Então, assim, é interessante essa passagem porque o tempo todo a Bíblia nos compara como árvores, né? Árvore que dá bom fruto. Então, eu até coloquei um post no Instagram da Therapy Life essa semana, Pode, é em muito sequência, né? interessante. Então, então, assim, a gente não pode tratar o ser humano como apenas um sintoma. Ah, eu tô com dor de cabeça, mas peraí, por que que eu tô com essa dor de cabeça? É isso que a gente tem que parar para poder entender. Nós fomos criados numa geração de tudo muita facilidade, né? Eu vou ali na farmácia, tô sentindo uma dor, eu vou e compro um remédio. Mas os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós, eles eram criados na roça, eles não tinham essa facilidade de ter farmácia perto.
Era Então, eles tinham que tudo aprender natural. ali, eles tinham que aprender Experimento. na marra, né? Por exemplo, Uhum. experimentando, ó, essa planta aqui, É. passando de o conhecimento de pai para filho, né? De geração em geração. E esse conhecimento, na verdade, ele veio se perdendo com o passar do tempo. Quando a indústria farmacêutica começou a dominar, né, o mercado e teve essa facilidade de comprar medicamentos, vamos dizer assim, hoje em cada esquina praticamente tem uma farmácia. Então, assim, se eu tenho uma dor de cabeça, eu não me preocupo da origem daquela dor de cabeça, né? Eu não me preocupo, por exemplo, tô resfriada aqui, né? Mas eu sei que toda doença tem um fundo emocional. Às vezes pode ter sido o nervosismo, né? De começar um trabalho novo, alguma coisa assim que afetou as nossas emoções, porque nós somos seres humanos, nós estamos aí sujeitos, né? A influências de energia o tempo todo na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, assim, ninguém é super-herói. Apesar do nosso trabalho, né, É, ser uma verdadeira Mulher Maravilha, mas é, é no sentido de termos integridade em tudo que a gente faz, né? Mas a gente só vai ser perfeito quando a gente tiver uma transformação, né, do nosso corpo aí. A gente a gente entendendo que nós somos sujeitos, né, a essas energias, a gente acaba que compreendendo melhor como que a gente passa o nosso dia a dia, né? Como que a gente consegue superar muitas vezes esses sintomas, né? Porque assim, uma dor de cabeça ela pode dizer muito sobre a vida de uma pessoa, né? A gente entendendo como funciona o corpo humano, a gente entende ali que o corpo ele dá sinais de quando ele não está bom. E a dor de cabeça é um dos primeiros sintomas, né? Por exemplo, já ficou um dia inteiro sem beber água, e aí no final do dia essa cabeça está estourando, arrebentando, e é uma dor assim, ó, que atrás, assim. é. Então, Eu só é cheguei a os beber rins mesmo. gritando, socorro, eu preciso de água, né? Tem aquecimento demais no corpo, eu preciso de água. Uhum. Então, assim, o seu corpo ele fala por você e a gente não aprendeu a entender os sinais que o corpo dá, como os nossos avós, como os nossos antepassados faziam, né? Tem Eles até entendiam muito mais. Pode tem falar. até um post que a gente fez nos stories também, no feed, sobre quando você cala, o seu corpo fala, né? Então, ali, vários Uhum, sintomas de quando às vezes você guarda suas emoções, não fala, uhum. não coloca para fora, né? Então, aí você, É a às vezes você está somatização, né? Vai somando sofrendo. aqui, somando ali, daqui a pouco você tá todo cheio de dores. O corpo Exatamente, com fala por você. alergia, dor no Uhum. corpo, são É. várias E quando a coisas. gente ignora esses avisos, né? Vamos dizer assim, a gente ignora os avisos da alma, o corpo só vai definhando, né? Ele só vai enfraquecendo, só vai ficando sem forças, né? Desanimado. É onde vem o cansaço crônico, que a pessoa já não aguenta nem quase sair da cama mais, não tem ânimo para poder fazer nada. Então, você ficar cansado por uma atividade que você fez durante o dia, ou como uma consequência de algo que aconteceu, normal, alguma coisa. Eu estou falando de coisas crônicas, né? Coisas que seguem aí por anos e anos e anos do mesmo jeito. Então, assim, são avisos, né? É claro que se eu Aham. bater o meu dedinho ali na porta, não quer dizer que é Vai algo sumir. sentimental, né? A Aí é gente tem que diferente. entender também. São coisas crônicas, a gente está falando de dores crônicas, né? Uhum. Então, assim, será o que o meu corpo está querendo me dizer, né? Então, assim, vamos. Coloquei uma colinha aqui para poder a gente dar É, uma sequência, eu para a gente também poder tô. ser mais focado no que a gente precisa falar. Mostrar que Uhum. nós temos dores como seres humanos, né? Por exemplo, se você for pegar uma pessoa e começar ali conversar com ela, ela vai naturalmente
realmente te contar as dificuldades da vida dela. Você não precisa nem perguntar, às vezes, nada. A pessoa, se você falar assim, oi, fulano, como que você tá? Tudo bem? Ah, menina, tá nada. Eu tô isso, tô isso, tô isso. A gente tende a só falar coisas ruins, né? Das dores da gente. Então, assim, mas o que será que é isso? Porque será que a pessoa, ela é uma pessoa negativa, só gosta de falar isso? Não, talvez a pessoa está querendo só desabafar um pouco, né? Porque está tão sobrecarregada de angústia, de coisas que ela talvez não entenda, que ela só precisa descarregar, né? E às vezes a gente não entende, fala, nossa, mas que fulano chato, né? Que fulano só fala coisa ruim, só reclama da vida. Mas é porque às vezes o copo de água dele já está aqui, ó, Já transbordando. está num nível já muito alto, né? Já está Já num não nível está. muito alto. Tipo assim, o corpo já deu sinal, ela já não vê Uhum. mais saída, então já começa a transbordar, né? A falar, Então né? transborda do que ela tem, né? É. Geralmente tem A transborda, mas boca o que a gente fala que tem o dentro. coração tá cheio. Já É diz a verdade. Bíblia. Então, Uhum. assim, a boca fala que o coração tá cheio. E a mais pura verdade, né? Como tudo a É. Bíblia diz, como tudo que a Bíblia fala é verdade. Então, assim, e a Bíblia, falando, né, de física quântica, é a maior representação, né? A maior ilustração de física quântica que existe. Jesus foi o maior físico quântico que já passou pela Terra, né? Ele que ensinou isso, mas ele ensinou por meio de parábolas. É por isso que muitas pessoas não entendem a Bíblia, porque são tudo parábolas. E o que ele estava querendo dizer é exatamente isso. Quando a boca fala que o coração está cheio, quer dizer que quando eu expresso alguma coisa é porque eu já estou, né, com o meu copo transbordando. Eu preciso de alívio, mas a forma como uma forma da panela de pressão, né? A válvula de escape é a minha boca. Então, assim, vigia o que você está falando. Você está falando palavras boas, está falando palavras ruins a seu respeito, a respeito das pessoas. Você tem olhado as pessoas com um olhar de julgamento, né? Então, assim, isso tudo a gente tem que se analisar, né? Eu costumo, antes de entender dessas coisas e tal, eu era muito julgadora. Eu olhava a pessoa e falava assim, fulano, metido lá, fulano, é isso, fulano aqui. A gente, né? Mas depois que eu vi como que funciona esse julgamento no nosso cérebro, né? É por isso que a palavra de Deus ensina, que Jesus ensinou, que conforme você julga, você também será julgado, né? Porque tem um mecanismo no nosso cérebro que seria o nosso... É como se fosse o nosso self, a forma que eu me enxergo. Eu vejo isso no outro. Então, assim, como eu enxergo o outro, né? É o que eu preciso tratar em mim. Então, quando eu sou uma pessoa muito julgadora, é porque eu tenho muitas coisas para poder ser tratado dentro de mim. Né? E quanto mais eu olho as pessoas com olhos de misericórdia, de bondade, né? De querer ajudar as pessoas, isso mostra qual é a minha essência, né? O que eu tenho semeado, né? Dentro do meu coração. E aí é um contexto geral, né? Porque assim, como que eu vou ver como que uma pessoa é, na verdade, né? Como que eu vou entender isso? De novo, comparando o ser humano. O que a Bíblia diz? Me parece que no livro de Lucas, até coloquei no post, não estou lembrada aqui qual que é o versículo agora. Mas diz que quando a gente quer entender e reconhecer como que é uma árvore, quem é aquela árvore, do que ela é, a gente tem que olhar os frutos dela. Por exemplo, se eu vejo uma manga, então aquela árvore é o quê? É uma mangueira. Se eu vejo um mamão, é um mamoeiro, né? Então, assim, eu tenho que analisar os frutos. E quais estão sendo esses frutos na minha vida, né? Será que eu tenho mostrado o que as pessoas têm visto em mim são frutos bons, né? Será que eu sou uma pessoa alegre? Será que eu sou uma pessoa divertida? Será que eu sempre tenho uma palavra boa para poder dar de ânimo para alguém, para mim mesmo, né? Sou uma pessoa otimista, sempre olho o lado bom das coisas.
sempre procuro entender por que, que o outro está passando, às vezes, por uma crítica, né? Tava conversando com uma amiga minha essa semana passada, e aí a gente estava falando, né, sobre o ar de julgamento das pessoas e tal. E aí eu falei com ela, eu falei assim, olha, quando a gente começa a entender de verdade o que são os princípios divinos, né? Porque fora de religiosidade, quando a gente entende realmente o que Jesus queria nos ensinar, né? Amar o outro como a ti mesmo. Então, assim, se eu não me amo, como que eu vou amar outra pessoa? Né? Eu não vou entender a dor dela, né? Eu vou ser É egoísta. verdade. Então, assim, vou agir com vitimismo, tudo é eu, tudo é por causa da outra pessoa, nunca assumo a responsabilidade de nada. Então, assim, quando a gente começa a entender os princípios divinos, né, as leis universais que Deus deixou para poder comandar tudo, que não podem mudar e não podem ser alteradas, mas que se a gente andar a favor delas, nos leva onde a gente imaginar ir. Mas se a gente andar contra elas, é como uma correnteza, tentar nadar contra a correnteza, né? A gente estava até conversando, né, Roberto? Tentar nadar contra a correnteza. Quanto esforço você vai fazer? Você nadar contra a correnteza. Não é muito mais fácil você soltar o seu corpo e ir a favor da correnteza? E é isso que a gente tem feito nessa sociedade, né? Sociedade totalmente, não vou dizer perturbada, mas assim, perdida, né? Sem saber, por exemplo... Os princípios estão todos deturpados, né? Está tudo fora de ordem. Está tudo se invertendo. A sociedade hoje criou assim uma espécie de que o que é certo se torna errado e o que é errado se torna certo, né? Então isso numa visão geral, né? Em vários níveis da nossa sociedade. Então, por que a gente tem buscado assim melhorar como ser humano? Porque a gente entende, por exemplo, eu tenho entendido que não tem como ter um controle emocional, uma vida perfeita no sentido assim de uma vida abundante, uma vida leve, uma vida feliz, com as coisas fora de ordem, descontroladas, né? E esse tema que a gente abordou essa semana sobre ansiedade, a gente vê muito isso, que hoje como que tem crescido o número de pessoas ansiosas, principalmente as mulheres, eu costumo falar assim, eu trabalho em escola, então eu vejo assim, muitas amigas minhas, muitas alunas, crianças também, né? Querida, boa noite. Fabiane, linda. Então, gente, e eu vejo que a ansiedade, ela tá assim, mais do que a gente pensa. Só que a ansiedade, ela não, igual a gente falou no início aqui, ela não é a doença, né? Ela é um sintoma. É consequência do que está ali dentro. Igual a Lívia estava falando da árvore, então eu vejo assim, é o fruto, né? O que a gente tem que buscar o quê? A cura onde? Né? E Alessandra, boa noite. Então a cura está onde? É aqui dentro, é o nosso interior. É o tronco, são as raízes, nossos traumas, nosso passado. E tentar fazer o quê? Limpar. Então, gente, a gente vê aqui sobre a nossa sociedade. Nos últimos anos, eu até tenho aqui no Brasil, o crescimento, dados da Organização Mundial de Saúde, que cerca de 18 milhões de pessoas nesses últimos 4 anos, né? Que está sofrendo de ansiedade. Então, isso sim, no Brasil. Então, eu acredito que até mais ainda que não entrou nessa estatística aqui. Então, por quê? Porque não responderam, né, estatística. Isso, é porque as pessoas querem uma vida acelerada, quer as coisas de qualquer maneira, não quer tratar a causa, né?